Olá, seja bem-vindo a mais um Papo de Especialista. Hoje, sábado, e a gente está aqui trazendo uma informação, trazendo um assunto importantíssimo para a saúde do homem: o cuidado com os rins. Para falar sobre esse assunto, recebo aqui nos nossos estúdios o Dr. Luiz Fernando Cuni. Dr. Luiz Fernando é nefrologista do curso de Medicina da Pontifícia Universidade Católica aqui do Paraná, em Londrina. Doutor, muito obrigado, seja muito bem-vindo. Obrigado, eu que agradeço o convite. Sempre bom compartilhar um pouco das informações. A gente, doutor, vai falar sobre a saúde do homem, mas também creio que se estenda um pouquinho esse assunto para a mulher também, então por isso é importante que ambos estejam bem atentos às informações que a gente traz a partir de agora. Mas para começar, doutor, nós estamos em uma época quente, em que teoricamente a gente bebe mais água, e por que nesse sentido é considerada uma época de ouro para o aparecimento de pedras nos rins? Isso é um fato bem conhecido já, Giovanni, sobre a formação de cálculos no verão. E é uma curiosidade, porque igual você falou, a gente acaba tomando mais líquido, apesar de ser um dos fatores principais para a formação de cálculo, a falta de líquido. A gente tem um paradoxo que no verão a gente acaba tomando mais líquido e aumenta a incidência de cálculos. Isso é uma coisa descrita em vários lugares, não só no Brasil como nos Estados Unidos. E isso tem uma relação muito grande com o comportamento, né? A gente tem uma relação direta da ingesta porque está quente, mas às vezes isso não é suficiente para combater, ou vamos dizer assim, a perda de líquido que você tem pela temperatura muito alta. Um exemplo é a nossa cidade, a gente mantém sempre uma temperatura no verão perto dos 30 graus, né? Então, algumas sociedades estimam que a gente tem 30% de aumento na incidência de cálculos renais no verão. E esse é um número bastante alto. Sinal que a gente precisa tomar cuidado nessa época. E isso se dá por quais motivos? O principal deles é mudança do comportamento em relação ao consumo de água. No inverno a gente tem uma perda menor de líquidos, porque a temperatura menor faz com que você perca menos água durante o dia. No verão isso não acontece. A gente tem uma perda muito grande pela transpiração, pela própria respiração. Então é necessário que a gente faça um ajuste, aumente a ingesta de líquidos, para que essa nossa urina fique bem diluída. Esse é um termo estranho, mas é diluída mesmo, e diminua a formação de cálculos. Na formação do cálculo, quando a urina é muito concentrada, a gente tem uma facilidade maior de que aquelas partículas de cálcio se juntem e formam um cálculo. Então, quando a gente deixa a urina bem diluída, ou seja, tomando muita água, isso diminui a incidência e facilita a prevenção de novos, ou de cálculos novos, ou de cálculos aumentarem de tamanho e dar problema para a gente no futuro. A ingestão de líquidos, ela se dá por água ou pode-se aliar chás, sucos, energéticos, enfim? Giovanni, o ideal é que seja água pura. Tá? É lógico que eu sei que tem muita gente que tem dificuldade de tomar tanta quantidade de água assim, até porque a quantidade varia muito de pessoa para pessoa, mas, por exemplo, refrigerantes não são coisas que são consideradas como uma hidratação. Energéticos também é a mesma coisa. Chá, pode ser que sim, dependendo do chá, a gente pode ter uma hidratação boa utilizando chás, mas alguns têm propriedades diuréticas e isso pode piorar ainda mais, porque você acaba urinando mais ainda e fica desidratado e isso pode formar mais cálculos. E sempre existe, né, várias pessoas, né, principalmente os mais velhos, que gostam de chá de quebra-pedra. Certamente você ouviu isso de alguma avó. Sim. Eu ouvi, cresci ouvindo isso. Então isso realmente funciona, desde que você tome em quantidade adequada para te manter hidratado. Agora, falando em quantidade, doutor, varia de pessoa para pessoa a quantidade de água a ser ingerida ao longo do dia. Como é que é realizado esse cálculo? Pois é, esse cálculo é uma coisa bastante interessante, porque na mídia eles sempre colocam um valor fixo, 2 litros. E qualquer lugar que você procurar na mídia, que a gente chama mídia leiga, né, sempre vai estar 2 litros. Não é errado, porque se a gente toma por base uma população que a pessoa pesa próximo de 70 quilos, 30 ml por quilo vai dar próximo desses 2 litros. Tá? Mas eu acho que foi uma interpretação um pouco errada, porque as sociedades científicas, elas orientam que a gente tenha uma quantidade de urina eliminada por dia de 2 litros para evitar cálculos, entre 2 e 2,5 litros.
Então foi uma transcrição errada de um volume que na verdade era o objetivo de diurese, não o objetivo de ingesta de água, porque a gente tem as perdas. Então, para a gente conseguir urinar 2 litros, a ingesta tem que ser maior do que 2 litros. Tá? Obviamente isso depende do peso da pessoa, depende de vários fatores. Ou seja, se eu peso 100 quilos, ou 3 litros de água. Pelo menos. Pelo menos. Basicamente o cálculo é esse. E se você for um cara que forma muitos cálculos, uma pessoa que tem cálculos de repetição, esse volume tem que ser ainda maior. Alguns lugares eles exigem não, mas recomendam que você urine pelo menos 3 litros, para evitar que formem novos cálculos se você é uma pessoa que é formadora de cálculos de repetição. E isso se dá como, doutor? É formadora de cálculos? Isso é histórico familiar ou não? A maioria das vezes tem um histórico familiar e tem pessoas que têm uma tendência maior a formar esses cálculos, né? Então a gente tem alguns grupos de risco que fazem com que essas pessoas tenham uma capacidade menor de eliminar, por exemplo, o citrato. Então, o citrato é uma substância presente em frutas cítricas, né, como o próprio nome diz, e que ela diminui a adesão das partículas de cálcio. Então, quando você tem bastante citrato na urina, não junta o cálcio e ele não forma o cálculo por consequência. Esse é um exemplo apenas, mas existem outros fatores que a gente normalmente investiga no consultório. Eu não tenho o hábito de tomar água. E aí, como o meu rim vai funcionar? Ou não funciona? Ele funciona. Sempre ele vai funcionar. Nosso rim tem uma capacidade extremamente grande de eliminar substâncias que são excretas ou excretadas por diversos sistemas do nosso corpo. E a gente, em teoria, tá? Se urinasse 500 ml por dia, a gente conseguiria excretar todas essas substâncias. Óbvio que isso não é uma coisa saudável. Tá? Em momentos de emergência, o rim faz isso. Por exemplo, uma desidratação muito grave, ele tem essa capacidade de manter o seu corpo funcionando, eliminando pouca água. Quando você elimina muita água, ou seja, você está hidratado, o rim ele trabalha mais leve. Tá? Então, não tem muito a ver com... faz mal? Faz, tomar pouca água. Mas o rim dá conta. Tá? Cronicamente isso pode dar problema, ou seja, se você faz isso constantemente na sua vida inteira, isso vai te dar um problema no futuro. O ideal é que a gente se mantenha hidratado. Antes de nós irmos para o intervalo, doutor, o verão, teoricamente a gente bebe mais água, ingere mais água. Como fazer para que nas outras estações do ano a gente continue ingerindo, vamos lá, no meu caso, 3 litros de água por dia, se bem que no inverno isso se torna um pouco mais difícil a ser feito. Nossa, Giovanni, esse é um desafio gigante, porque isso depende de criação de hábito. Tá? Então, a gente cria um hábito, esse hábito ele tem que ser incorporado na sua rotina até que ele fique como parte automática da sua vida, né? Que você nem pense e você está tomando líquidos. Formas de a gente fazer isso, deixando garrafinhas sempre ao nosso alcance, deixando água à disposição sempre e, no começo, se policiar para tomar o líquido no momento que você está perto da cozinha. Então, uma orientação que a gente tem é que toda vez que você passa na cozinha, toma um copo d'água. Ah, mas não estou com sede. Toma. Não tem importância. Toma. É igual ir na academia. Se você vai todos os dias, aquilo lá vira parte da sua vida. Se torna um hábito. Se torna um hábito. E aí a gente faz de forma automática e consegue melhorar essa ingesta hídrica e às vezes tirar outros hábitos ruins, que tem gente que gosta de tomar muito Coca-Cola, por exemplo. Não vive sem a Coca Zero. É uma forma de hidratação? Algumas sociedades científicas até aceitam, mas não é a melhor. A melhor ainda é a água e é a mais barata. Água em temperatura ambiente ou pode ser gelada? Qualquer forma, desde que seja água. A que mais te agradar. Tá bom, doutor. A gente finaliza assim a primeira parte do nosso Papo de Especialista. Daqui a pouquinho a gente retorna com mais informações, mais um bate-papo aqui com o doutor Luiz Fernando Cuni. A gente já volta. De volta com o nosso Papo de Especialista aqui na Rádio Alvorada 106.3. Você também nos assiste no nosso canal do YouTube, também no Spotify. Dr. Luiz Fernando Cuni, médico nefrologista aqui com a gente. Doutor, vamos agora partir, claro, nós já estávamos falando sobre hábitos, também a questão que envolve dietas e as ciladas de férias. A gente nessa época do ano vai muito para as comilanças, churrasco com muito sal. A gente sabe, o churrasco, principalmente do Rio Grande do Sul, é carregado de sal. E isso é um vilão
direto para propensão ao cálculo, né? A gente tem uma tendência maior nessas festas e principalmente no final de ano, né? Que reúne toda a família e o churrasco é uma tradição. Eu acho que o brasileiro ele adora comer churrasco e não é só nas festas. Tá? O consumo de sal ou sódio, né, é muito alto sempre. E o problema, o sal para ser eliminado do corpo, ele carrega água. Ele não consegue, o nosso rim não consegue simplesmente jogar o sal para fora do corpo. Ele tem que levar água, porque o sal é sólido, a gente tem que levar a água junto. E quando ele leva a água, ele causa aquele mesmo problema que a gente já falou. Ele pode te desidratar, ou, pior ainda, quando você leva essa quantidade de água, ele também leva uma quantidade grande de cálcio. E aí esse cálcio na urina, ele pode se juntar e formar cálculos. Então o sal é complicado. A gente tem pessoas que são formadoras de cálculos e que não consegue viver sem sal. E a gente fala para ele, olha, não é o cálcio que é o problema na comida, é o sal. Ele fala, mas o sal não tem nada a ver, o sal é o sódio. E é difícil, porque a gente tem isso na cabeça e isso é cultural demais, né? Uma curiosidade, a média do consumo de sal ou de sódio nosso é tão alta e ela extrapola em 2 vezes a recomendação das dietas propostas pelas sociedades científicas. Então a gente deveria comer 5 gramas por dia, a maioria das pessoas comem 10 gramas em média. Então isso é um problema bem grave. E o churrasco ainda traz um problema. O churrasco ele tem bastante proteína. Tá? E a proteína, quando ela é ingerida em grande quantidade, no metabolismo dela, ela deixa a nossa urina um pouco mais ácida. Tá? Então esse ambiente mais ácido faz com que a gente altere ali o pH urinário e favoreça a formação de cálculos. Tá? E essas proteínas elas podem gerar ácido úrico, além de tudo. Então você já viu aqueles caras que têm gota, que comem um churrasquinho, fica sempre com um dedo mais dolorido, isso é a gota. E esse ácido úrico ele também é eliminado no rim. E ambiente ácido, ele vai lá, se junta e forma cálculos. Então o churrasquinho nosso, que ele é tão agradável e tão difundido, principalmente na sua terra, todo mundo vive de churrasco, né? Sim. A gente tem esses problemas associados e isso traz um prejuízo em quem tem propensão. Óbvio que não é todo mundo, tá? A gente tem um monte de amigo que come churrasco todo dia com a gente e não tem nada de cálculo. Então isso depende muito da propensão da pessoa, mas é um fator de risco. Quais são os outros vilões, além do sal? Nessa época do ano, principalmente, atividade física, que é uma coisa extremamente boa, mas ao mesmo tempo ela pode dar prejuízos, porque eventualmente você se empolga e não consegue hidratar de forma adequada. Tá? No verão a gente faz coisas que a gente nunca fez, né? Volta a jogar bola nas férias, resolve correr porque tá gostoso o clima. E aí se você não mantiver uma hidratação adequada, você vai concentrar muito a sua urina e favorecer a formação de cálculos. Em especial se você tomar muito pouca água a ponto de deixar a sua urina muito concentrada, que é o nosso parâmetro, cor da urina. Essa é uma das coisas mais interessantes que a gente pode utilizar para ver se você está tomando a quantidade adequada. Quanto mais incolor é o essencial, não Exatamente. representa? A gente tem uma coloração amarelo palha, que é a urina que está demonstrando que você está hidratado de forma adequada. A urina muito escura, ela já mostra que você tomou pouco líquido. O exemplo é quando você acorda de manhã. A primeira urina nossa é sempre muito escura, porque nós passamos 8, 10 horas, às vezes, dormindo sem ingerir líquidos. Então a urina é muito concentrada de manhã. E à medida que você vai tomando líquido, se hidratando, ela vai ficando mais clara. O ideal é que ela fique sempre próximo daquele amarelo palha. Um amarelo bem clarinho, que isso é uma concentração ideal da urina. Vamos falar de hábitos, voltar aos hábitos. O que o senhor não recomenda? Para evitar cálculos? É complicado falar sobre não recomendar, porque aí os pacientes fogem dos médicos, né? Porque eu vou cortar deles a carne, vou cortar o churrasco e vou cortar o álcool. Porque o álcool ele também te causa uma certa desidratação, e que essa é a parte que normalmente as pessoas associam uma coisa só, a desidratação, a ressaca do dia seguinte. Mas não, o álcool ele bloqueia alguns sistemas no nosso rim e fazem com que você urine demais. Tá? Então, toda vez que a gente vê um paciente que ele gosta de tomar bastante uma cervejinha dele, a única recomendação é hidrata bastante.
Você fala, mas eu já hidrato tomando a cerveja. Não, a cerveja ela é o contrário, ela te desidrata, porque ela aumenta a quantidade de urina que você faz. Então, recomendação, você pode beber? Com moderação pode, mas tome bastante água também. Tá? Então, reduzir esse consumo ou se hidratar bem, diminuir a quantidade de sal, tá? Diminuir a quantidade de churrasco. Se eu falar isso pro gaúcho, ele vai ficar bravo comigo, né? Então, e se eu falar isso para qualquer pessoa, provavelmente ele vai trocar de médico, que um médico que fale para ele que ele pode comer churrasco, né? Essas recomendações, elas são básicas, né? Porque normalmente a gente já sabe disso. Você só não quer ouvir do médico falando que você não pode comer churrasco, não pode tomar cerveja e não pode comer muito sal. Talvez o questionamento de muita gente, não, quando eu bebo cerveja, minha urina ela já fica mais clarinha. Isso não quer dizer que você está hidratado, né? Exatamente, porque ali você está bloqueando um dos sistemas que faz com que você tenha uma concentração urinária adequada. Então, a pessoa que ingere uma grande quantidade de álcool, ela bloqueia um hormônio e esse hormônio ele segura o líquido dentro do seu corpo. É um hormônio que tem um nome legal que ele chama antidiurético. Então, ele bloqueia o excesso de diurese, de urina, formação de urina. O álcool bloqueia esse hormônio. Então você tem uma perda de líquidos muito grande. E aí você fica desidratado. E isso gera vários problemas, né? O mais conhecido e o mais preocupante pelas pessoas é a ressaca. Do ponto de vista nefrológico, a gente vê a formação de cálculos, desidratação grave. Então são coisas que a gente sempre orienta os pacientes. De preferência não tomar álcool, mas se for tomar, se hidratar bastante. O ponto, eu acho que de equilíbrio que existe não é cortar o churrasco, não é cortar o álcool, mas ter em harmonia tudo isso, né? Tudo que é demais faz mal. A gente parte desse pressuposto também nesse caso. Exato, exato. Aqui, quando a gente fala em cortar, é muito radical, porque isso é uma mudança de estilo de vida que a gente tem que ter. Então, obviamente a gente não come churrasco todos os dias. E você não ingere uma quantidade de sódio tão grande todos os dias. O que tem que ser feito é prestar atenção durante os seus períodos mais rotineiros. Por exemplo, você vai almoçar fora todos os dias. Existem pessoas que todos os dias almoçam em restaurante por praticidade. Tentar diminuir a quantidade de sódio nos alimentos que ele vai colocar no prato dele. Tá? Ficar de olho na hidratação durante o dia. Aqui tem uma garrafa de água que a gente pode tomar e o tempo todo você vai estar se hidratando. E uma coisa muito importante é que essa ingesta de líquidos ela seja feita parcelada ao longo do dia. Tá? Uma das coisas que é muito, muito comum, às vezes, principalmente em homens, né? Mulheres não conseguem fazer isso com muita frequência. O cara ele fica o dia inteiro sem tomar água, ou a manhã inteira. Aí ele chega no almoço, ele toma 2 litros. Fala, não, agora eu tomei 2 litros de água, eu estou hidratado o resto do dia. Isso não é verdade. O ideal é que seja sempre parcelado e, como você disse, né, tudo com moderação e bom senso também. Né? O senhor, no primeiro bloco, deu uma pincelada. Existem alimentos protetores? Existem. Igual eu falei no bloco anterior, a gente tem algumas frutas cítricas que elas têm uma quantidade boa de citrato. E esse citrato ele faz com que a gente mantenha a urina de uma forma que não agregue as partículas de cálcio. Então, ele é um inibidor da formação de cálculos. Então, o citrato, um copo de suco de laranja, não precisa ser nada absurdo, ele já ajuda a pessoa que tem uma deficiência leve ou que tem o citrato normal e tem a formação de cálculos, ele consegue eliminar um pouco mais esse citrato na urina e diminuir a formação de cálculos. Então, não precisa sair tomando litros de suco de laranja, nem de limão, mas é um hábito saudável que a gente pode adotar e isso, em algumas situações, previne a formação de cálculos. Tanto quanto a água. Dr. Luiz Fernando Cunha, a gente vai para o intervalo, daqui a pouco o terceiro bloco, para trazer aí sim, a gente vai falar um pouco sobre os grupos de risco, quando o assunto são cálculos nos rins, enfim, os cuidados eles devem ser sempre continuados. A gente já volta depois do intervalo. De volta aqui no nosso Papo de Especialista na Rádio Alvorada 106.3, também no nosso canal no YouTube. Se você tiver alguma dúvida, você pode mandar para a gente uma mensagem aqui no nosso canal no YouTube. Para você que também que nos acompanha no Spotify, seja muito bem-vindo. Entramos no terceiro bloco e vamos falar sobre sintomas e também grupos de risco. Dr. Luiz Fernando Cunha, como o cálculo se forma sem dar sinais até que ocorra a migração ou então a obstrução dos canais?
O cálculo, ele tem na formação dele, a maioria das vezes inclui concentração alta na urina de alguma substância. Então, um exemplo bem prático, né, se a gente coloca em excesso, por exemplo, sei lá, Nescau no leite, a gente vê que o excesso vai precipitar. E no rim é a mesma coisa. Se a gente tem uma quantidade muito maior de substâncias que a água consegue diluir, que a urina consegue diluir, aquele resíduo ele vai se juntar e vai formar cálculos. O cálculo mais comum é de oxalato de cálcio. Então, isso a grande maioria das vezes você faz a análise, esse é o cálculo que se forma porque o cálcio é um elemento que é facilmente liberado pelo rim e quando tem alterações na concentração urinária, ele tem uma probabilidade maior de se juntar e formar esses cálculos. Aí entra o papel daquele citrato, que eu falei agora há pouco. O citrato ele tem uma capacidade de inibir a união dessas partículas de cálcio, então ele diminui a formação de cálculos. Existem pessoas que têm doenças familiares que não eliminam o citrato ou que têm o citrato muito baixo no organismo. Essas pessoas têm uma tendência a formar muitos cálculos. Tá? Existem pessoas que têm defeitos nos rins e que jogam muito cálcio para fora. E é um defeito, às vezes, familiar. Então a gente até conversou um pouco sobre propensão na família. Grande parte das pessoas que têm cálculos tem alguém na família que tem uma história de cálculo. E algumas famílias elas são perdedoras de cálcio, que a gente fala. Eles eliminam uma quantidade tão grande de cálcio que isso fica concentrado na urina e de repente tem a formação de cálculos. Só que esses cálculos não se formam de tamanho grande. A gente está falando aqui de cálculos de 5 milímetros, causando dor, 5 milímetros. Então a gente acha que quando fala cálculo parece cálculos pedras grandes, não. Cálculos de 5 milímetros ele já tem capacidade de, durante a migração dele, saindo do rim para chegar na bexiga, causar muita dor. Então, a formação deles é totalmente assintomática. Nós dois podemos ter cálculos aqui dentro e não estamos sentindo nada, porque na fase inicial, enquanto o cálculo está dentro do rim, ele não tem dor. Dificilmente a gente sente dor. Ele só dói quando ele se desloca. Todos temos cálculo no rim? Não. A gente tem a possibilidade de ter, mas não temos. A formação de cálculo ela depende desses fatores de concentração urinária, né, ou da presença de algum defeito intrínseco ali no rim que faça você eliminar muito ácido úrico, muito cálcio ou pouco citrato. Então, existem algumas alterações renais que fazem com que a gente tenha maior propensão a ter cálculo. Tá? E existem pessoas que têm mais predisposição por profissão, por exemplo. Então, existem pessoas que são trabalhadoras braçais que ficam o dia inteiro no sol, um serviço pesado. Às vezes a quantidade de líquido que ele consegue tomar não é adequada. Essas pessoas têm uma tendência maior a formar cálculo porque eles ficam mais tempo desidratados, a urina fica mais concentrada. Então, são pessoas que a gente tem que ter uma atenção muito especial, principalmente nas temperaturas mais altas. E essa atenção especial, ela se dá, claro, na ingestão de líquidos, mas nos cuidados. Elas precisam, caso haja propensão, buscar um auxílio médico para prevenção? Como é que elas se portam nesse sentido? Para não chegar até as vias de fato de sentir a dor e aí sim precisar buscar ajuda. Isso é uma coisa extremamente importante de se falar. Tá? Eu estava vindo para cá, uma curiosidade, a minha prima me ligou de São Paulo falando que ela estava com um catéter no rim, porque ela tinha um cálculo que ficou preso no caminho. Então a gente chama isso de cálculo impactado e às vezes você precisa passar um catéter que vai da bexiga até o rim para que você mantenha o fluxo de urina adequado e o seu rim não saia prejudicado. E ela não tem história familiar. Eu sou da mesma família que ela, eu brinquei com ela, quem que tem cálculo na sua família? Ela falou, ninguém, porque é a mesma que a sua, né? Então nós não temos cálculos na família, mas ela tem um fator de risco, ela não toma água, ela falou que ela toma 500 ml de água por dia. Então, eu pedi que ela fosse procurar um nefrologista para fazer a investigação metabólica, que a gente chama, para ver dentro da urina dela o que está sendo eliminado em excesso ou o que está faltando para que a gente possa corrigir esse defeito. Eventualmente não tem defeito nenhum, o defeito é comportamental, ela só não gosta de tomar água. Então os 500 ml que ela toma por dia obviamente não são suficientes, né, para conseguir. E na correria do trabalho eu acredito que grande parte das pessoas tenham esse comportamento, né? Então a gente tem uma coisa muito cultural, né, de tomar pouco líquido no trabalho, porque senão toda hora você tem que ir no banheiro
e isso atrapalha o seu trabalho. Então a gente acaba mudando os hábitos para adequar a nossa vida, e essas mudanças às vezes não são tão boas. A visita ao médico com frequência ou uma vez ao ano é essencial? Para a pessoa que tem cálculos de repetição ou se você já teve um episódio que você teve uma cólica renal muito forte, necessidade de passar um catéter, igual eu te falei, esse cara tem que ir, essa pessoa tem que ir para uma investigação, porque isso tem uma chance de se repetir. E quem passou por cólica renal, ele sabe o tanto que dói. É uma dor lancinante, como o pessoal descreve. Imagino que sim. Doutor, eu sei que a rotatividade de ouvintes é bastante importante e bastante grande por vezes, mas eu gostaria que o senhor pudesse repetir para a gente por que os homens eles têm mais propensão do que as mulheres para a aquisição de cálculos renais? Os homens eles têm uma propensão maior por nível de atividade. Hoje, se bem que hoje as coisas são muito mais igualitárias, né? Mas normalmente os homens têm uma dieta muito menos regrada do que as mulheres, tá? Então a gente observa que grande parte das vezes a gente come bastante proteína, tá? Que acidifica a sua urina. A gente come bastante sódio através do sal e eventualmente a gente toma menos água do que as mulheres, porque nós damos atenção a outros líquidos. Então, o homem tem esses fatores comportamentais, além do trabalho mais pesado em algumas profissões. Existem profissões que o número de homens trabalhando é muito maior que de mulheres, e são profissões que às vezes demandam muito esforço físico, que aí a gente volta naquele mesmo assunto sobre necessidade de manter hidratação, que às vezes não é feita de forma adequada. Então, um exemplo, o cara às vezes está no 20º andar da construção carregando peso e numa situação que ele não vai conseguir parar para tomar água naquele momento. Então ele fica às vezes 2, 3, 4 horas com exercício ou uma atividade muito intensa, e isso causa uma desidratação nessa pessoa, fazendo com que ele tenha mais chance de ter cálculos, né? Para os idosos, a atenção é a mesma, ela precisa ter um cuidado a mais? O idoso tem cuidados muito maiores, porque quando a gente vai ficando mais velho, a gente perde a capacidade de sentir sede, ou a gente tem menos sede. Então é muito comum a gente ver o idoso que não é ofertado água para ele com tanta frequência, ele passar o dia sem tomar líquidos, porque ele tem menos sede do que o normal. Isso é fisiológico, todos nós vamos ter isso. Então, nesse paciente idoso, a atenção é redobrada, porque não é só falar que ele tem que tomar água. A gente tem que oferecer a água, tem que deixar bem disponível e tem que fazer com que isso vire um hábito. Então, as nossas garrafinhas, que o pessoal brinca sempre das garrafinhas Stanley, garrafinhas térmicas, elas têm que ficar sempre à mão, pelo menos a água está fresca e a gente consegue hidratar em qualquer momento que você precisar. Muitos não querem, mas é preciso tê-las ao lado. É preciso. Isso é fundamental. Se você não tiver disponível água, se tiver que levantar e andar, dificilmente você vai tomar naquele momento. Então a gente acaba deixando de lado, porque não é uma necessidade, e às vezes você não está com sede, mas você não atingiu sua meta de líquido ainda. Vovô, vovó, você que nos ouve, você que nos assiste, por favor, tomar água. São informações importantes, né, doutor? Em especial durante a missa. É verdade, não é proibido levar água para a missa, não. Pode levar, tá? O padre não vai ficar bravo, não. Doutor, a gente finaliza assim o terceiro bloco, daqui a pouquinho voltamos com esse papo de especialista, hoje recebendo aqui nos nossos estúdios Dr. Luiz Fernando Cunha. A gente já volta. Voltamos com o quarto e último bloco do nosso papo de especialista, hoje falando sobre os cuidados nossos com os nossos rins, recebendo aqui o Dr. Luiz Fernando Cunha, doutor médico nefrologista do curso de medicina aqui da Pontifícia Universidade Católica em Londrina. Doutor, último bloco, vamos falar então sobre tratamento, tema e prevenção. Quando a dor exige internação? Olha, a dor do cálculo, ela pode ter intensidades variadas. Grande parte das vezes ela tem uma intensidade muito forte. Raras são as pessoas que têm eliminação de cálculo indolor. Existe, tá? Mas não é uma coisa muito comum. A saída do cálculo do rim e a migração até chegar na bexiga é um trajeto interminável para quem está sofrendo da dor. E grande parte das vezes a pessoa precisa ir para o hospital. A gente não consegue controlar essa dor
em casa. Então essa dor às vezes ela pode atingir graus tão elevados que a pessoa precisa ficar internada para que faça analgesia, para que cesse a dor. Tá? Casos que a gente precisa internar também são pessoas que às vezes param de urinar, porque esse cálculo obstruiu o trajeto da urina, que vai do rim até a bexiga, e aí a gente precisa ter um auxílio do médico urologista para que ele faça ou a retirada do cálculo ou passe um catéter que faça que mantenha o fluxo de urina adequadamente, mesmo com o cálculo ali dentro ainda, e depois posteriormente fazer a retirada. Mas o paciente, quando ele começa a ter dor, raramente ele consegue ficar em casa. Essa dor ela, às vezes é insuportável ao ponto de levar ele para o hospital. Em muitos casos, o caso é cirúrgico? Não, nem sempre. A passagem do catéter pode ser considerada uma cirurgia, sabe? Mas não é uma coisa que a gente tão frequente assim, frente ao número de casos que a gente tem de cólica renal. Grande parte dos cálculos eles são eliminados. Óbvio que isso depende de vários fatores, né? Desde da anatomia da pessoa, o tamanho do cálculo, tá? E a localização que esse cálculo está. Então, quando o cálculo está muito próximo da bexiga, eventualmente ele vai ser tratado de uma forma conservadora, que a gente chama, sem intervenção cirúrgica nenhuma, só com medicamentos e hidratação para que esse cálculo migre para a bexiga e seja eliminado. Igual eu falei, são cálculos pequenos. Quando a gente fala cálculo, parece que é uma pedra grande que está obstruindo. Não, esses cálculos, na maioria das vezes, têm de 0,5 até 1 centímetro. Então são cálculos pequenos. E ainda assim eles causam essas obstruções e bastante dor. Essas dores são parecidas com o quê? Para quem nunca teve. Eu não sei nem te descrever, mas um paciente meu, ele descreveu... uma paciente, né? Que ela descreveu como uma dor mais forte que as cólicas do parto. Eu não sei. Nunca vou saber, sim, mas eu sei que é uma dor de forte intensidade e que faz com que as pessoas não consigam ficar quietas. Então, uma brincadeira que a gente tinha dentro do hospital é que quando você olhava na sala uma pessoa inquieta, que ela levantava, sentava, não achava uma posição que melhorasse a dor, podia atender rápido, que aquilo era um cálculo, e esse paciente ele precisava de uma atenção muito imediata para que ele pudesse ficar confortável. Então é uma dor de intensidade muito grande, que eventualmente você precisa fazer analgésicos mais fortes para que a pessoa fique confortável. Pode acontecer de voltar? As dores? Pode. Assim que passa o efeito do analgésico, se a pedra não tiver saído ainda do ureter, que é o canal que leva do rim até a bexiga, essa dor cessado o efeito do analgésico, ela vai voltar. Então a gente tem que ter, durante esse período que cessa a dor, alguma medida que faça com que esse cálculo saia. Então, eventualmente, é só paciência, mas para o médico casos, é muito fácil falar sim, paciência, não é para o paciente tá ter paciência. Exatamente. E quem já teve, precisou desse auxílio médico, os cuidados, eles se redobram porque pode voltar ou não? Sim, até porque essa pessoa ela já mostrou pra gente que ela tem uma propensão a formar cálculos. Então, seja por um defeito dentro do rim ou por hábitos. E aí ele vai ter que fazer uma modificação comportamental, tá? Se obviamente não tiver nenhum defeito na parte interna dos rins dele, a mudança vai ser comportamental. E essa é a parte sempre mais difícil. Mudar comportamento sempre é complicado, né? Porque envolve a pessoa a se comprometer em tomar mais líquido, comer menos sódio, diminuir a quantidade de proteínas e eventualmente fazer com que essa pessoa tenha uma vida mais saudável. Então isso envolve mudança muito grande de comportamento. O comportamento, doutor, ele se dá também em mudar os hábitos quando o assunto é o sedentarismo ou não? Sim. Tem vários estudos que falam sobre atividade física e saúde renal. E todos eles são positivos para aquelas pessoas que fazem atividade. E não precisa virar um atleta. Tá? A gente está falando em caminhar 30 minutos por dia, tá? Levar um amigo, ficar batendo papo, conversar, caminhando 30 minutos por dia, se hidratar bem. Tá? Isso já é suficiente para você melhorar a sua circulação, consequentemente você vai melhorar a irrigação dos seus rins, vai diminuir a resistência que a gente tem às vezes para a insulina. Quando você está parado, o seu corpo ele consome menos glicose. Então a gente tem uma série de benefícios da atividade física
em termos de saúde renal. Então hoje isso é bastante descrito e é uma recomendação pela Sociedade Brasileira de Nefrologia que as pessoas façam atividade física, tá? E isso melhora a saúde dos rins e consequentemente vai melhorar todo o restante, né? Então essa atividade ela pode ser feita na forma de uma caminhada simples, tá? E existem pessoas que depois de um tempo com esse hábito criado partem para uma atividade um pouco mais forte, vamos dizer assim. O cara vai para musculação, ele começa a praticar outros tipos de atividade. Doutor, que orientações o senhor daria para aquelas pessoas que vivem uma rotina extensa de trabalho? A gente sabe que faltam horas no nosso dia, mas que tem esse desejo de criar esse hábito de tomar mais água, de sair do sedentarismo e fazer pequenas caminhadas, ou enfim, até quem quer correr, enfim, para academia. Que orientações, que dicas o senhor daria para sair desse marasmo e aí sim se tornar uma pessoa ativa, tanto no consumo de água, mas também nos exercícios? Hoje a gente tem um conceito muito forte de mudança de estilo de vida em pequenas ações. Então, uma ação pequena que a gente pode ter é você se levantar a cada 10 minutos e buscar um copo d'água, por exemplo, para que você consiga ter um número de passos adequados, tá? Para que você se movimente o tempo todo. Então são pequenas modificações no seu dia que fazem com que você comece a introduzir isso na sua rotina, tá? O ideal, óbvio, é tratar a atividade física como um compromisso. Esse é o melhor cenário que você pode fazer, colocar na sua agenda, e assim como você tira um tempo para ficar com a sua família, com seus filhos e trabalhar, você tem um tempo de 1 hora, 40 minutos para você fazer atividade física, que é cuidar da sua vida, cuidar do seu corpo. Tá? O que nós temos mais precioso na nossa vida é o nosso corpo, porque a gente trabalha com ele, a gente vive. Então, quando a gente fala em mudança de hábito, essa mudança ela pode ser feita de forma gradual, mas a gente tem que assumir um compromisso. Por exemplo, tomar água. Se você não tiver uma garrafa ou alguma coisa próximo de você, né, você vai deixar de beber água? Nós já comentamos isso. A gente pode ter um bebedouro do lado aqui, mas se eu tiver que levantar, eu vou estar concentrado em uma coisa, eu não vou sair daqui para ir lá buscar um copo d'água mesmo que eu esteja com muita sede. Eu espero um pouco e vou depois. Tá? Então esses hábitos eles são incorporados aos poucos. Então pequenas vitórias fazem com que a gente sinta melhor. Então eu acho que é difícil introduzir, mas uma vez que você consegue incorporar isso na sua rotina, isso te traz muito benefício, principalmente a atividade física. Isso eu acho que é a parte mais fundamental. A pessoa tem que se movimentar. Tem que se movimentar. Dr. Luiz Fernando Cunha, muito obrigado. Obrigado mesmo por ter vindo falar com a gente um pouquinho nessa hora sobre os cuidados nossos, homens, também mulheres, com o nosso tão precioso rim. Eu que agradeço a oportunidade, foi um prazer estar aqui compartilhando um bate-papo gostoso. Muito obrigado. Então tá. Assim fechamos o nosso Papo de Especialista deste sábado. A gente agradece você que nos ouviu aqui na Rádio Alvorada 106.3, para você que nos acompanhou também no YouTube e no Spotify. Um ótimo fim de semana. Até a semana que vem. Até lá. Tchau.